E vamos falar da palavra de Deus, livro de Salmos, capítulo 73, 73, versículo 25. Salmos 73, 25. Quem achou aí, diga amém. Tá só uma pessoa com a Bíblia, meu Deus. Vamos de novo, vamos lá que agora vai, ó. Quem achou Salmo 73, 25, diga amém. Aí. Salmo 73, 25 diz assim: Quem mais eu tenho nos céus, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Amém, queridos? Se assente, feche sua Bíblia, feche os seus olhos. O tema da palavra hoje é tempo de refrigério. Eu creio que o Senhor tem esse tempo para as nossas vidas. Espírito Santo, a liberdade aqui, a legalidade para que o Senhor fale ao nosso coração. Vem, ó Espírito Santo, nessa noite nos tratar, nos corrigir, nos alinhar. Queremos, ó Deus, ouvir uma palavra que seja capaz de arrancar de nós aquilo que não lhe serve, aquilo que não lhe presta culto, aquilo que não lhe é agradável, mas que possamos ter uma vida, Senhor, alinhada à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua soberania e o Teu governo sobre as nossas vidas. O Senhor tem liberdade e legalidade nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabemos que vivemos dia após dia tempos, se a gente pode dizer assim, de lutas, e são as mais diferentes, são os mais diferentes modelos de lutas, né, se a gente pode dizer assim, que a gente vai enfrentar. Em um determinado momento da nossa vida, talvez a gente passe por um período de lutas e reafirmação na questão profissional. Quanto é difícil, às vezes, para um jovem, para um adolescente, conseguir entender qual é a profissão que vai seguir, qual é o caminho que vai tomar. Quão difícil, às vezes, é para um pai de família ter a certeza de que trabalhar naquela exata profissão vai trazer o sustento e a renda e a garantia de uma casa, sabe, bem amparada para ele e para sua família. Então são momentos de lutas, e não lutas simplesmente contra Satanás e toda a opressão maligna, lutas às vezes pessoais, batalhas internas que acontecem na nossa vida. Outros momentos a gente vai enfrentar batalhas e lutas de ordem espiritual, talvez naquele momento que a gente estiver perto de Deus, jejuando, orando, nos consagrando, o inimigo vê que a gente está crescendo na graça e no conhecimento, como diz a tua palavra, a palavra do Senhor, e a gente começa a ser bombardeado, a gente começa a ser atacado. Outros momentos a gente está bem espiritualmente, equilibrado profissionalmente, mas aí vem às vezes alguns problemas na família, algumas situações, uma discórdia aqui, uma situação ali. Outros a gente passa e enfrenta momentos de dificuldade, de adversidade na vida física. Então são vários os momentos de lutas e de muitas vezes até mesmo confrontos que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que passar na nossa vida. E esses tempos de lutas e de confrontos, independente da área que eles aconteçam, eles nos cansam fisicamente. E a gente se cansa. A gente se cansa de enfrentar e de lutar diante de algumas coisas. Aí é que faz, então, a diferença a nossa fé. Porque uma pessoa, entenda esse comum, que não conhece a verdade como nós conhecemos, e eu não estou falando isso em tom de crítica A, B ou C, tá? Mas eu quero que você entenda. Uma pessoa que não conhece a Cristo como nós conhecemos, que não entende que Cristo realmente é o Senhor e Salvador da sua vida, quando ela enfrenta um momento de crise, quando ela enfrenta um momento de luta, a primeira coisa que ela tende a fazer é entrar em crise, em depressão, procurar todos os meios para tentar se sentir bem, terapia, psicanálise, psicólogo,
e ela tenta todos os artifícios para tentar se amparar e para ter um pouquinho de paz no seu coração. Não estou falando contra nenhum tipo de tratamento psicológico, eu só quero que você entenda que a fé, ela pode fazer a diferença, amém, queridos? Em nome de Jesus, eu acredito nisso, que a nossa fé em Cristo pode fazer a diferença diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, diante das dificuldades que a gente enfrenta, a nossa fé começa a fazer a diferença. Por quê? Porque eu entendo que se o meu Deus, Ele é fonte de todas as coisas, para mim Ele também será o meu lugar de refúgio, o meu lugar onde eu vou me esconder nele, o lugar onde eu vou receber sobre a minha vida refrigério, o lugar onde eu vou receber sobre a minha vida, sabe, forças. E eu não estou falando só de forças espirituais, não. Eu acredito, eu sou prova disso, de que Deus renova as nossas forças físicas, de que Deus nos mantém fortes e firmes diante das situações, enquanto nós mantivermos o nosso coração nele. A maior prova bíblica disso é Caleb, que chega aos 85 anos, dizendo o quê? Tal era a minha força há 40 anos atrás, agora é a mesma. Estou pronto para ir para a guerra e estou pronto para voltar. Por que ele não perdeu as suas forças? Só por uma questão física? Claro que não, porque ele também colocou o seu coração e a sua esperança no Senhor. Então por que eu estou citando tudo isso? Para que você entenda que ter o desgaste físico, emocional e espiritual diante de algumas circunstâncias é inevitável, e ele vai acontecer, isso é fato. Mas a nossa reação a tudo isso, a nossa atitude diante de tudo isso é que é a diferença. Como nós vamos reagir diante de tudo isso? Como nós vamos nos portar diante de tudo isso? A gente vai buscar o Senhor como nosso refúgio? A gente vai buscar Ele como nosso socorro bem presente na angústia? Ou a gente vai buscar qualquer outro artifício, qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus? A gente tem que confiar e saber que as nossas vitórias, se a gente pode afirmar dessa maneira pela fé em Cristo, que as nossas vitórias não acontecem pela força do nosso dinheiro, as vitórias da nossa vida não acontecem simplesmente pela força das nossas habilidades, as vitórias da nossa vida, elas não são resultado simplesmente do nosso conhecimento técnico, da nossa inteligência, da nossa capacidade de relacionamento até com outras pessoas. Ainda que a gente saiba que tudo que eu citei aqui, conhecimento, habilidade, inteligência, relacionamento, tudo isso é importante na nossa caminhada, a gente tem que entender que tudo isso faz parte de um processo de Deus para que Ele dos céus confirme a vitória sobre a nossa vida. Por que tem muita gente que fica, e eu vou citar isso num português muito claro, fica às vezes patinando e parece que não sai do lugar. A vida não sai do lugar, a vida não caminha, sempre está do mesmo jeito, sempre está, eu vou rasgar aqui, tá? Com muito amor, mas eu vou rasgar. Sempre está devendo, sempre está mentindo, sempre está quebrado, sempre está com dificuldade para tudo quanto é lado. Por que existem pessoas assim? E por que existem pessoas que avançam, são libertas, são curadas, são transformadas, passam pelo período da crise, passam pelo período da dificuldade, passam pelo período aonde também deveram, aonde tiveram problemas, e saem dessa situação e alcançam outro lugar? Porque essas pessoas conseguiram colocar o seu coração no Senhor e entender que para elas Ele é o seu refúgio, Ele é o seu socorro bem presente na angústia, e entenderam que as vitórias que as mesmas necessitam não vêm de sua força, mas vêm daquilo que o Senhor pode fazer. Tempos de luta, tempos de adversidade precisam despertar no nosso coração o desejo. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente se perde nesses sentimentos. Mas tempos de lutas e de vitórias precisam despertar no nosso coração o desejo de ainda mais buscar a presença de Deus, de buscar ainda mais, de mergulhar ainda mais, de se entregar e confiar ainda mais. Para viver esse tempo de renovo e esse tempo de refrigério, não há uma outra coisa a não se fazer do que buscar ainda mais a presença de Deus. Olha o salmo que a gente leu, que coisa linda. O salmista começa dizendo assim, porque eu brinco que a minha cabeça é fértil, né? Mas eu penso ele avaliando a sua vida, avaliando tudo que ele estava vivendo. Ele está dizendo assim: a quem tenho eu no céu além de ti? Ou seja, ele está dizendo assim: não há nada mais importante na minha vida
do que o Senhor. Não há um desejo maior no meu coração do que ter a tua presença, porque eu não tenho outro bem maior além de ti. Só que ele faz em tom de pergunta, mas ele faz em tom de afirmação: a quem tenho eu no céu além de ti? Ele está dizendo: o Senhor é a fonte, é para ti que eu vou, é para ti que eu corro, é para ti que eu, Senhor, direciono as minhas necessidades, é para ti que eu direciono o meu louvor, é para ti, Senhor, que eu direciono as minhas esperanças, é em ti, Senhor, que eu direciono todas as minhas expectativas, porque eu não tenho outra pessoa que venha ser o meu socorro, eu não tenho uma outra situação que venha ser a minha resposta, que não seja o Senhor. Será que nós temos colocado o mesmo coração? Será que a gente tem aplicado, sabe, o mesmo coração de olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Senhor, o carro que está na garagem da minha casa não é o meu maior bem. Senhor, a conta no banco X, Z, Y que eu tenho não é o maior bem. O meu trabalho não é o meu maior bem. Tudo isso faz parte de algo que o Senhor está fazendo na minha vida, porque o meu maior bem é o Senhor. Porque tudo isso que está aqui pode ser corruptível, eu posso perder amanhã, eu posso deixar de ser amanhã, mas uma coisa que eu nunca vou deixar de ser é um filho. Você nunca vai deixar de ser filho, você nunca vai deixar de ser filha do Senhor. Posições a gente perde, bens a gente perde, dinheiro a gente perde, mas a gente nunca vai perder o amor dEle. A gente nunca vai perder o cuidado dEle. A gente nunca vai perder o refrigério que Ele tem para dar para a nossa alma e para o nosso coração. A gente nunca vai perder a oportunidade de em uma oração encontrar o colo de Deus. A gente nunca vai perder a oportunidade de em uma oração sentir que Deus está com os seus olhos voltados para nós e as suas mãos estendidas sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente se perde diante das nossas dores, das nossas necessidades. A continuação do que a gente leu, o salmista diz assim: a minha saúde pode acabar o meu corpo, o meu espírito pode fraquejar, eu posso duvidar, eu posso temer, mas o que ele diz? Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Irmão, você tem ideia do que ele está dizendo para nós aqui, para a gente entender isso na essência? O meu corpo pode acabar, eu posso não ter força sequer para levantar, o meu espírito pode até se angustiar, a minha alma pode até se entristecer, mas o Senhor é a minha força, e Ele está dizendo: eu serei sustentado por Ti todos os dias, porque Ele sabia em quem Ele estava crendo, Ele sabia para quem Ele estava olhando, Ele sabia que Ele não deveria desistir. Irmãos, Ele diz: ainda que meu espírito possa fraquejar. O espírito está ligado às vontades, às emoções, os desejos. Ele está dizendo: tudo isso pode entrar em dúvida, tudo isso pode entrar em crise, tudo isso pode entrar em parafuso dentro de mim, mas eu nunca vou me esquecer que a minha força vem do Senhor, que a minha esperança vem do Senhor. E a gente vai superar o tempo da luta, o tempo da necessidade, o tempo do aperto, o tempo da escassez, o tempo do tira daqui, cobra ali, o tempo de, às vezes, parecer que a gente tem que ficar batendo de porta em porta todo dia para ver se tem uma resposta. Esse tempo também tem tempo determinado para passar. Alguns não conseguem superar porque não conseguem colocar o seu coração de fato em Deus, olhando para Ele como sua esperança. Mas para aqueles que conseguem olhar e entender que Ele é a resposta, esses cumprirão aquilo que o salmista diz. Muitos se afastam de Ti, mas ele diz: mas eu não vou me afastar do Senhor. E nós viveremos esse tempo de refrigério. Tempos de refrigério te levam a entender a essência do que é viver em paz. Opa, pode tirar o médio. Tira o médio. Aí. Tempos de refrigério nos levarão a ficou legal não? A entender o que é viver em paz. O valor da paz. Sabe aquele ponto da sua vida que você prefere ser feliz ou ter razão? Vou ser feliz. Fulano às vezes está brigando, fulano está falando, você está assim. Nossa, hein?
que coisa, hein? Rapaz, é desse jeito mesmo? É assim mesmo? Calma, calma. O meu local de trabalho é um lugar onde a gente prova da paz todo dia. A gente tem que exercer da paz todo dia. Porque ali estoura todo mundo bravo, com raiva. Eu estava saindo para almoçar hoje. Eu tinha até estava um pouquinho atrasado, então a porta já estava até fechada. Aí eu saí, a hora que eu abri a porta, eu vi que veio subindo uma senhora na rampinha. Eu falei, quer ver? Vai sobrar, né? Aí não deu outra, né? Ela falou, psh, psh, psh. Fez assim, psh. Acho que pode voltar, tá ruim do jeito que tá. Volta, aí, tá bom. Eu falei, pois não. Ela falou, você trabalha aí? Eu falei, trabalho, sim senhora. Ela já arrancou o papel do bolso. Vocês têm que resolver. E eu falei, opa, eu não sei nem o que é, né? Eu falei, a senhora pode me explicar? Eu já expliquei pro guarda aqui. Expliquei para não sei o quê. Expliquei para não sei o quê. Eu falei, calma, respira, não estou entendendo. O que está acontecendo? Aí ela foi explicando, brava, fazia assim com o papel. Eu falei, vamos subir? Aí eu voltei, levei ela lá no escritório. Falei, ó, peguei a secretária, falei, está acontecendo isso, isso, isso. Ah, tá bom. Ela olhou para mim e falou, obrigado. E nada, Deus abençoe. E fui embora, fui almoçar. Irmão, se eu estou com o coração armado, você vira, eu vou embora. Você já pensou? Que situação chata. Que às vezes a gente vai entender a necessidade da gente viver em paz. Como é bom escolher viver em paz. Diga a pessoa que está do seu lado assim, ó, escolha viver em paz. Deus já está falando grandemente aqui, em nome de Jesus. Escolha viver em paz. Escolha pela paz no seu coração, na sua vida. O tempo de refrigério do Senhor vai te fazer entender que é melhor escolher viver em paz. No tempo de refrigério, a gente passa a entender o real valor do amor, o valor real da família e o valor real do perdão. Na segunda-feira à noite que a gente chegou, todo mundo cansado em casa. Nossa, eu estava cansado. O adolescente não fica cansado, né? Chegaram, foram para a pracinha lá perto de casa. A gente quer continuar a ficar o dia junto. Foram jogar bola lá ainda. A turma lá. Vocês são corajosos. Mas sabe aqueles minutos assim, quando você olha e você vê a sua família, você vê seus filhos, sua esposa, você vê as pessoas que você ama de forma geral, seus pais, enfim. E aí você fala assim, meu Deus, como eu sou uma pessoa abençoada. Você agradece a Deus e fala assim, como eu sou uma pessoa abençoada. E aí você entende o valor das pessoas que você ama. E naquele momento, na segunda-feira, aquele pequeno momento que a gente teve ali, eu olhei e pensei no meu coração, puxa, como eu sou abençoado. E aí vem no meu coração assim, mas como é importante o valor do perdão. Porque eu já errei como marido. A minha esposa já errou como esposa. Eu já errei como pai. Meus filhos já erraram como filho. Mas quando a gente aprende a importância de desenvolver o perdão, a família avança. E no tempo do refrigério, você entende o valor do perdão. Uma família se sustenta também com o perdão. Praticar o perdão diário na família é necessário, nos relacionamentos é necessário. Mas tem gente que prefere viver em guerra. Aqui eu quero, aqui não. Cobrança, julgamento, apontamento, dedo no rosto e não sei o quê. Um clima pesado, um clima... Para quê? Escolha viver em paz, escolha promover a paz. No tempo de refrigério você entende o valor da bondade. Como é importante a gente aprendermos a sermos pessoas bondosas e também termos pessoas bondosas na nossa vida. Como é importante a gente receber atos de bondade de pessoas que a gente nem esperava. Irmãos, tem um irmãozinho lá de Pinhal, ele é bem humilde, irmãos. Mas ele já está com a gente há uns 6 anos lá em Pinhal. E ele é uma bênção, não falta culto.
tá chovendo, tá, ele tá lá. E a gente sabe que ele é bem humilde mesmo. E aí no domingo, foi no domingo, na quinta-feira, perdão, na quinta-feira, peraí que eu já perdi o rumo, isso, na quinta-feira. Na quinta-feira passada, antes de começar o culto, aí eu tenho esse hábito, igual eu sempre faço aqui, de cumprimentar, então deixei as coisas, o instrumento arrumado, desci para começar a cumprimentar o pessoal. Comecei a cumprimentar, cheguei nele, ele falou assim para mim assim, quantos aninhos o senhor fez no seu aniversário? Eu falei, 39, por quê? Ah, e que número o senhor calça? Eu falei, 39. Ele falou, o senhor aceita um presentinho mesmo atrasado? Eu falei, porque eu queria te dar um presentinho naquele dia, mas eu não tinha dinheiro. Irmãos, eu fiquei desse jeito que você está pensando. Falei, irmão, não, comprei de coração. Aí ele pegou assim, uma caixinha de sapato, me deu, um tênis. Irmãos, eu até chorei na hora, irmãos, eu abracei ele, meu coração não aguenta essas coisas não. Agradeci a ele, fui embora, falei, meu Deus do céu. Sabe, uma atitude de amor, uma atitude de carinho. Quantos meses passou, mas ele ficou no coração dele. Se eu preciso fazer algo, foi um ato de bondade sem querer nada em troca. E como isso acalenta o nosso coração, gente. Como isso traz paz no nosso coração. A gente vai entender em tempos de refrigério como é bom praticar atos de bondade na vida das pessoas. Como é bom. Mesmo que coisinhas desse tamanho você foi lá e você fez por alguém. A pastora Cris, na quinta-feira retrasada, ela pregou lá em Pinhal, e ela estava contando, eu estou contando isso aqui para você entender, que ela é enfermeira e ela trabalha no pronto atendimento da cidade, como se fosse a UPA aqui, lá eles chamam de PA, né, pronto atendimento. E vocês sabem como que é a saúde, e ainda tem um resquício de Covid, toda essa questão e tal. E chegou uma mulher lá, e o marido dela não estava passando bem. E ela chegou e ficou lá, e foi atendida, e o marido tomando soro, o marido passando mal, e ela já estava há horas ali, acompanhando o marido, toda aquela questão. A pastora Cris foi lá, pegou uma xícara de café, e levou para ela, falou, a senhora está há tanto tempo aqui, a senhora não aceita uma xícara de café? E deu para ela. Irmãos, a mulher começou a chorar, agradeceu, olhou para ela e falou assim, olha, eu não esperava isso. Você fez o meu dia ser diferente. E abraçou ela, agradeceu. Teve que internar o marido, se não me falha a memória. Mas quando o marido saiu, ela foi lá no PA. Falou assim, a Cristiana tá aí, tá? Chamaram, ó, eu vim aqui para te dar um abraço e para te agradecer, porque você não tem ideia o que representou aquela xícara de café que você me deu naquele dia. Foi só uma xícara de café, mas foi carregada de bondade, carregada de atos de bondade. E você vai entender o valor de atos de bondade na vida das pessoas em tempo de refrigério, porque quando a gente está em guerra, a gente está querendo fazer, a gente está querendo realizar, a gente se perde. A gente perde a paz, a gente perde, sabe, o senso de esperança. Se a gente fizer do Senhor o nosso lugar seguro, se a gente fizer dele o nosso refrigério, mesmo a gente entender que a gente vive nele, irmãos, a gente vai começar a disseminar, a espalhar, a derramar sobre a vida das pessoas atos de bondade, que podem mudar um dia, uma semana, uma circunstância que a pessoa está passando. A gente tem que entender que ele, o Senhor, cuida de nós assim também, realiza coisas de formas que a gente nem esperava. Para a gente viver o tempo de refrigério e ter o entendimento que o salmista tem aqui, a gente precisa passar também por um processo de reconstrução no nosso ser. Ah, você está falando para crente. Não, tem crente que ainda não foi reconstruído. Tem crente que conhece a palavra, sabe a verdade, sabe o que é a verdade, mas não passou pelo processo da reconstrução. E a gente precisa entender qual é esse processo, para chegar e alcançar esse tempo de refrigério, esse lugar em Deus que Ele preparou para nós. A gente precisa aprender e entender quem é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso ser, trabalha no nosso íntimo, trabalha lá no nosso coração. É o Espírito Santo que vai agir sobre nós e vai trazer uma mudança
e vou usar essa palavra, uma quebra na nossa vida de pensamentos que foram estabelecidos aqui que só trazem dor, só trazem sofrimento, sentimentos que foram gravados aqui, que nos marcaram e muitas vezes nos magoam até hoje. É o Espírito Santo que, trabalhando no nosso ser, vai nos dar o senso real do que é nos tornarmos pessoas maduras. Não olha para o lado, só olha para mim agora. Mas você se considera uma pessoa madura? E você acha que as pessoas da sua família são maduras? Pense comigo. Pense comigo se você é um homem maduro, uma mulher madura, um marido maduro, uma esposa madura. Você tem maturidade para enfrentar as circunstâncias e as situações. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, querido, e vai te fazer entender isso. O Espírito Santo vai quebrar no nosso coração o espírito da religiosidade que vem sendo muitas vezes, sabe, empurrado garganta abaixo. Tempos e tempos, tempos e tempos. E a gente vai deixar a religiosidade de lado para sermos filhos. Entendermos o valor de sermos filhos. A gente vai ter a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos ajudando a vencer a ansiedade. Como é importante vencer a ansiedade. E muitas pessoas levam essa ansiedade muitas vezes para a sua vida financeira. E aí, se tiver um cartão e tiver um celular na mão e aparecer só hoje, ó, fala, meu Deus, é provação, Senhor. E ela leva, e quantas pessoas destroem a sua vida porque jogam toda a ansiedade, às vezes, em ser compulsivas por compra, por isso, por aquilo. É preciso aprender a vencer tudo isso. O Espírito Santo nos dá entendimento para nós, sabe, sairmos desse nível de ansiedade e lançarmos no Senhor as nossas ansiedades, lançando sobre Ele tudo que Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos levando ao entendimento do que aquilo que nós passamos, seja de decepções, frustrações, rejeições, abandonos, muitas vezes violência, muitas vezes tantas coisas que marcaram a nossa vida, não foram para nos matar, mas foram naquele tempo, aconteceram naquele momento e nos forjaram, nos transformaram, e Cristo entrou na nossa história e nos libertou. O Espírito Santo trabalha no nosso íntimo, nos dando um senso real da realidade, um senso verdadeiro da realidade, porque tem gente que parece que vive num outro mundo, gente. Não olha para o lado de novo, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que parece que vive num outro mundo, vive numa outra realidade. Você conversa com essa pessoa e fala, não é normal, não. Fulano não é normal. A pessoa não é normal, não é possível. Porque às vezes parece que ela vive numa outra realidade, ela vive numa outra situação, ela vive num outro isso, ela vive numa outra. O Espírito Santo traz esse equilíbrio na nossa vida. O Espírito Santo trabalha no nosso íntimo, queridos, para que a gente tenha a compreensão exata daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A promessa de Deus é que o Espírito Santo, Ele é um amigo, que Ele seria o nosso amigo. Então a promessa é que Ele é um amigo para nós. A promessa é que o Espírito Santo é para nós um intercessor, é que o Espírito Santo é um consolador nas nossas fraquezas. E vou repetir o que eu disse no começo, e acredite de coração que uma das funções diárias do Espírito Santo sobre nós é nos lembrar todos os dias que nós somos filhos. Filha, filho. Ele não vai nos deixar esquecer disso nenhum dia sequer. É por isso que a gente deve buscar entendimento, que à medida que a gente entender que Ele é a fonte, como o salmista diz, a quem tenho eu no céu além de ti? Nada. Não tenho nada mais valioso na minha vida do que o Senhor. A partir do momento que a gente entender isso, a gente começa a buscar a presença. E à medida que a gente começa a buscar a presença, a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E quanto mais a gente se relacionar, mais a gente tem que buscar com todas as nossas forças. Por quê? Porque o Espírito Santo não é algo do homem.
O Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo faz parte do plano de Deus para a sua vida. O Espírito Santo fez parte do plano de Deus para a igreja, ele faz parte do plano do Senhor para a nossa salvação. Jesus começa o seu ministério pós-batismo e pós-descida do Espírito Santo. Jesus deixou os seus discípulos sozinhos até eles receberem o Espírito Santo, assim, exercendo o ministério? Não, quando ele vai embora, ele diz o que a eles? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder sobre vós ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como que eu quero viver o meu cristianismo? A minha vida com Deus? Como que eu quero viver o sobrenatural dele? Se eu não entender quem o Espírito Santo é. Se eu não desejar buscar o Espírito Santo. E quando eu falo buscar o Espírito Santo, eu não estou falando simplesmente de uma evidência externa, de um batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de todos os frutos que ele pode gerar e derramar sobre você. Eu estou falando muitas vezes sobre capacitação, sobre dons, sobre talentos que ele vai despertar no seu coração, sobre aquilo que ele vai derramar sobre a vida de cada um de nós. A gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que buscar, para poder olhar para o céu e dizer, igualzinho o salmista disse, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada mais valioso do que o Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Ele tem uma história de renovo, de transformação. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19 e 20 a gente vai ler. Ó, tá diferente. É isso aí mesmo? Que isso, hein? Vocês estão ficando chique. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor, olha que lindo, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Busque a presença. Coloque a sua vida em direção ao trono. Para de querer ter razão, para de querer brigar, para de querer forçar coisas que não são para você. Para de se entristecer com tudo, para de se chatear com tudo, para de se magoar com tudo. Dê um basta em tudo isso, deixa o Espírito Santo agir e trazer libertação sobre o teu coração. E entenda que à medida que a gente buscar a Ele, diante das lutas que a gente tiver, diante de tudo que a gente tiver que enfrentar, a gente vai alcançar nele tempo de refrigério para a nossa alma. E a gente vai passar por um encontro real com Deus, capaz de mudar tudo dentro de nós. Mas a gente tem que ter entendimento real de quem o Espírito Santo é. E daquilo que Ele pode realizar sobre a nossa vida. De toda a transformação que Ele pode gerar através da palavra. Se tornar alguém cheio do Espírito Santo de Deus é se tornar alguém com autoridade. Poder nas questões espirituais, no reino espiritual. É ter esse entendimento no seu coração. Mas é saber que na presença do Senhor você vai ter tempo de ser filho, tempo de ter colo, tempo de ter descanso. Vai ter tempo para trabalho, tempo para todas as coisas. Mas vai ter esse tempo de refrigério tão especial que eu estou pregando hoje aqui. Receber o Espírito Santo sobre a tua vida vai te tornar um canal de bênção na vida de outras pessoas. E você vai entender, volto a citar, como é importante sermos bondosos com as pessoas. Praticarmos os atos de bondade, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. E a gente vai entender que mesmo chegando ao final de um dia, sem ter tido o resultado que a gente esperava, sem termos tido as conquistas que a gente gostaria de ter tido, mesmo sem ter, sabe, as coisas do jeitinho que a gente queria, nós vamos chegar no final do dia feliz. A gente vai terminar um dia em paz, porque a gente vai entender que a gente passou aquele dia na presença do Senhor. A gente passou aquele dia confiando nele. A gente passou aquele dia, sabe, deleitando o nosso coração nele. Não permitindo que a ansiedade, a angústia entrasse no nosso coração. E ainda que a gente tenha um monte de luta,
a gente vai terminar o dia com o nosso coração em paz, porque a gente sabe que a gente está olhando para Ele, que a gente está buscando a presença dEle, amém, queridos? Amém? Não existe bem maior do que o Senhor. Ele é o nosso maior bem, Ele é o nosso maior patrimônio, Ele é a nossa maior herança. E eu vou terminar essa mensagem hoje com aquilo que o salmista disse, aqui no Salmo 73, 28 que a gente leu. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Que Ele seja o teu refúgio, amém? Que Ele seja a tua esperança. Quando tu estiver dando errado, cara, dobra o joelho e ora. Vai lá, ora, peça a Deus. Senhor, fica comigo aqui. Senhor, não vou perder o meu coração, Senhor, não vou reclamar, Senhor, não vou brigar, não vou questionar, não vou xingar, não vou. Ainda que a vontade seja, eu não vou. Porque eu escolho viver em paz. Eu escolho ter paz. Ainda, Senhor, que eu perca muitas coisas, em nome de Jesus, não quero que você perca, mas ainda que você tenha percas materiais, você nunca vai perder a tua real posição, que é de filho e de filha. Você sai daqui se lembrando disso, em nome de Jesus, amém? O real valor das coisas.